Olá, alunos do sexto ano! Iniciando mais uma videoaula de inglês. Hoje, a aula de número 30 do nosso quarto bimestre. Lembrando que estamos na última unit do nosso book, Who is Ringing the Bell? Aprendendo sobre o uso do present continuous. E como eu sempre repito para vocês, o present continuous é um verbal tense, né? Um tempo verbal composto, onde nós precisamos usar verbo to be mais um verbo principal. E no caso, ele é usado para falar sobre atividades que estão ocorrendo, que estão acontecendo no momento da fala. Lembrando disso, então, nós vamos dar continuidade aos estudos. E aí, hoje, fazendo um gancho com a aula passada, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre as regras gerais, né, para o uso dos verbos. Hoje eu trouxe alguns exemplos voltados para os verbos que aparecem na página 7. Na página 7 da nossa apostila, nós temos uma pequena tabelinha com vários verbos, né? E aí, as principais regras, vamos dizer assim, eu vou falar hoje desses verbos, né, citados em exemplos, tá? Em frases, tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Seguindo, então, vamos lá. Tempo verbal, present continuous, na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Na aula de número 28, eu expliquei para vocês a tabela maior que tem na página 7, né? Inclusive, eu dei um print dela na tela do vídeo da aula 28 e fui explicando para vocês entenderem a posição do sujeito, a posição do verbo, o próprio verbo principal, que ganha o ing, enfim. Então, agora, nós vamos ver minuciosamente vários exemplos, né? Falando um pouco mais dessas mudanças, né? Das formas abreviadas, negativas, de outros tipos de sujeitos que não são só os pronomes, né? Que podemos trocar. Então, é disso que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Vejamos aqui outros exemplos. A primeira lista de exemplos é com o verbo to visit, tá? Visitar, né? No caso, quando eu vou acrescentar nas frases do present continuous, eu não posso esquecer da terminação. No caso do visit, né, ele é um verbo que ele não sofre nenhuma mudança de escrita, tá? Ele apenas vai ganhar terminação ing. Então, por exemplo, na frase I am visiting my mother, eu estou afirmando, né, que eu estou praticando a ação de visitar minha mãe. Então, a ação está acontecendo agora. Eu estou visitando minha mãe, né? I'm not visiting my mother. Não, eu não estou visitando a minha mãe. Ou, se eu quiser fazer a forma interrogativa dessa frase, fica meio que estranho, né? Perguntar para o próprio sujeito, né? Tipo, eu estou visitando a minha mãe. Então, aqui eu troquei pelo pronome you, tá? Are you visiting your mother? Você está visitando a sua mãe? Tá? Só para vocês entenderem aí, no caso de uma pergunta, né? Aí a resposta seria em primeira pessoa, tá? Enfim, esse verbo, como eu disse, né, na aula passada, citei alguns que não sofrem mudança de escrita, né, dentre as regras. Então, esse é um que ele termina em T, eu só vou acrescentar o ing. Simples assim. Aqui temos exemplos com o verbo to watch, né, assistir. No caso, fica watching, tá? Mais um verbo que não altero nada, apenas acrescento o ing. Essa é a regra desses verbos, tá? Verbos que mantêm a mesma escrita e só acrescentamos o ing, tá? You are watching TV now. Você está assistindo televisão agora, tá?
Posso usar o now como uma expressão de tempo, né? Falando no sentido de agora, tá? At this moment, nesse momento. É uma marca aí que aparece em frases do present continuous, já que falamos de atividades que estão acontecendo agora, tá? You are not watching TV now, tá? Você não está assistindo TV agora. Forma negativa, tá? Todos eu fiz assim, as 3 formas de escrita para vocês praticarem bastante, não errarem mais a posição do sujeito, do verbo to be, enfim, tá? E a forma interrogativa, Are you watching TV now? Você está assistindo televisão agora? O que muda de uma frase para outra, no caso da afirmativa para interrogativa, é a ênfase, né? A forma de perguntar, né? Você afirma, você está assistindo TV agora. You are watching TV now. Mas se você quiser perguntar, você dá uma mudança, né, na ênfase. Por exemplo, você está assistindo TV agora? Are you watching TV now? Observem claramente, né, a frase afirmativa, negativa, começando com o sujeito, com o pronome sujeito, né, you, seguido, o pronome seguido do verbo to be correspondente, como eu já falei várias vezes para vocês, o you só pode combinar com o are, tá? E depois, sim, o verbo principal que está destacado em vermelho, tá? Os verbos principais de todos os exemplos, né, inclusive do primeiro, desse e dos outros que estão por vir, eu destaquei todos em vermelho para vocês saberem que é o verbo principal, tá? O to be aparece, mas o verbo principal é o verbo responsável pela ação, tá? Ação de visitar, visiting, né? Ação de assistindo, né? Watching, tá? Agora, exemplos com o verbo to study, né? Studying. She is studying English and Spanish. She's not studying English and Spanish. Is she studying English and Spanish, né? Ela está estudando inglês e espanhol. Ela não está estudando inglês e espanhol. Ela está estudando inglês e espanhol? Viram a diferença? A mesma coisa, só que nesse caso eu usei o pronome sujeito she. E o she só pode combinar com o verbo to be is, né? She is, tá? Então, na interrogativa, is she. Na negativa, o is com not, que também poderia usar isn't studying, tá? Muito fácil, né? Nesse caso, mais um exemplo de outra regra agora. Nesse caso, o study termina com Y. Eu não tiro o Y, tá? Eu só acrescento o ing, tá? Então, não é que muda a regra. Ele é parte dos verbos que não sofrem mudança. Apenas acrescentamos o ing. E o mesmo que ocorre, então, com o verbo play, tá? Que também termina em Y. Nesse caso, eu só acrescento o ing também. My sister is playing computer games, né? Minha irmã está jogando no computador, né? Jogos de computador e tal. No caso do my sister, eu não usei she is, eu usei my sister is. Por que que o my sister combina com o is? Porque se eu for olhar na classe de pronomes, minha irmã é feminino, então o pronome seria she. E na conjugação, ficaria she is, tá? My sister is not playing computer games. Ela não está jogando jogos no computador. Ou, is my sister playing computer games? Minha irmã está jogando no computador? Poderia acrescentar o now aí novamente, tá? Ou nesse momento, que também seria em relação ao momento da fala, né? A ação está ocorrendo, acontecendo, por isso que é present continuous, tá? Então, my sister, repito, posso substituir por she. E agora vejamos o verbo to make, tá? Verbos terminados em E. Essa sim é uma outra regra, né? Dos verbos terminados em E, substitui-se o E por ing, tá? We are making a cake, né? Nós estamos fazendo um bolo. Percebam o uso do we combinando com are, tá? We are not making a cake. Are we making a cake? Nós estamos fazendo bolo, tá? Então, usando make, vira making, present continuous.
O mesmo vai acontecer com o verbo to have, tá? No present continuous, o have perde o e e ganha o ing, tornando-se having, pertencendo à mesma regra e verbos terminados em e. My father is having breakfast now, né? Meu pai está tomando café agora, tendo café da manhã, tomando, o have aí, no have breakfast, é aquela expressão de tomar café. Então, no present continuous, having breakfast, tomando café, tá? Porque o verbo have pode ter mais de um significado, além de significar ter, tá? My father isn't having breakfast now. Ele não está tomando café agora. Quem? Meu pai. Aqui eu substituí novamente. Em vez de usar he is having, né? Ou he isn't having, eu usei my father. My father, meu pai. Seria uma opção masculina. Por isso, o pronome correto seria o he, tá? E na forma interrogativa, verbo to be vai lá para o início. Is my father having breakfast? Meu pai está tomando café da manhã, né? Meu pai está tomando café da manhã agora? Ou is my father having his breakfast now, né? Ele está tomando o seu café da manhã agora, tá? Temos agora exemplo com o verbo to cut, né? De cortar, né? They are cutting their hair. Eles estão cortando o cabelo. They aren't cutting their hair, né? Eles não estão cortando o cabelo. Ou are they cutting their hair? Eles estão cortando o cabelo? Nesse caso, é uma outra regra, tá? Verbos com a formação CVC, que significam consoante, vogal, consoante, dobramos a última consoante. Por isso que vocês estão vendo 2 T's aí na escrita do cutting, tá? Meio som de R, assim, na pronúncia, né? E o mesmo que ocorre com o verbo to run, tá? De running, né? The girl is running on the street, né? A garota está correndo na rua. The girl is not running on the street. Ela não está correndo na rua. Ou, is the girl running on the street? A garota está correndo na rua? Percebam a mesma formação, a mesma regra. C, V, C, né? Consoante, vogal, consoante. Por conta disso, eu dobro a última consoante, nesse caso os 2 N's, né? Formando running. E aí, então, pessoal, foram os exemplos com quase todos os verbos que aparecem na apostila, né? Na página 7. Ficou apenas faltando o exemplo do verbo get, tá? Esse verbo, eu quero explicar para vocês que ele tem muitos significados em inglês. E aí, na aula de número 31, eu vou falar um pouco dele para vocês. Vou mostrar os significados, né? Trazer exemplos. Então, hoje eu não citei nenhum exemplo, tá? E para finalizar, a tarefa de inglês da aula número 30 é a página 11 e 12 da Unit Who is Ringing the Bell. No exercício de número 1, vocês irão completar com respostas, né, afirmativas. E o da página 12, exercício número 2, vocês irão encontrar as palavrinhas na Word Search, tá? E depois escrever o nome de cada peça de roupa em inglês. Inclusive, a referência é o vocabulário da página 8, tá? Do Word Work.